Oi, pessoal! Estamos ao vivo em mais um webinar, conteúdo online para você, gratuito. Eu sou a Amanda, da Nossa Causa, e esse webinar é em parceria com o pessoal do programa Impulso. Matisa está aqui para representar. E hoje eu não vou fazer nada, só vou ficar acompanhando de fora. Vim me apresentar aqui só para vocês não esquecerem de mim. A Matisa vai apresentar o programa Impulso e depois a gente vai ter um convidado super especial. Beleza? Então, fiquem à vontade, comentem, interajam com a gente e até depois. Então, obrigada, Amanda, pela apresentação. Gente, muito prazer. É a primeira vez que a gente faz um webinar. A gente está contando com esse apoio super legal da Nossa Causa. Eles estão ajudando a gente com todo esse apoio tecnológico. Então, eu vou falar rapidinho para vocês agora sobre o programa Impulso. Rapidamente, tem gente que já conhece, tem gente que não conhece ainda, então eu vou falar. A Amanda está ligando aqui a apresentação para a gente, eu vou falar 2 minutinhos. E é um prazer estar com vocês pela primeira vez, dessa forma, online, né? E agora, acho que vai entrar a apresentação. Daqui a pouquinho. Tá indo? Já foi? Então tá, pessoal. O programa Impulso, pode passar. Nós temos o nosso principal objetivo, a nossa proposta é oferecer ferramentas, capacitação e incentivar o voluntariado para fortalecer o terceiro setor de todo o Brasil. Nós somos aqui do Paraná, mas nós oferecemos ferramentas gratuitas para instituições de todo o país, ok? Então, a gente tem uma ferramenta de diagnóstico, você entra lá no nosso site, faz o teu cadastro, e preenche uma ferramenta, responde algumas perguntas, você vai receber uma fotografia da tua instituição, da situação que está a tua instituição naquele momento. Muito bacana, um diagnóstico de autoconhecimento para a instituição que vai te ajudar a se desenvolver, sabendo o que você tem de melhor, o que você tem de pior. A questão, você também vai ter acesso a cursos de educação à distância e webinars como esse. Então, a gente temos lá 10 cursos básicos com conteúdos importantíssimos para qualquer pessoa, para qualquer instituição, saber o que fazer melhor se profissionalizar. E webinars como esse, que a gente vai fazer uma vez ao mês, sempre com o apoio da Nossa Causa, sobre temas diferentes e relevantes e atuais para o terceiro setor. Nós oferecemos também, no nosso site, no nosso portal, um espaço para divulgação de vagas de serviços voluntários, tá? A gente tem ali instituições de qualquer parte do país pode solicitar um serviço voluntário, que vai ser realizado por voluntários também de qualquer parte do país. Então, se você que está assistindo não é uma instituição, mas é um potencial voluntário, você pode se cadastrar, ir lá, olhar quais vagas estão disponíveis e se cadastrar para poder trabalhar com a gente, ok? E em instituições específicas do Paraná, vocês podem participar com a gente em capacitações presenciais, que a gente oferece nas nossas 8 cidades sedes. E o que aconteceu? Capacitações presenciais, né? A gente oferece cursos em parceria com instituições de ensino superior, a gente oferece oficinas, nós estamos sempre em contato com uma grande rede de parceiros para oferecer capacitações atualizadas para vocês. Temos também redes do terceiro setor, que são espaços de troca, né, entre instituições similares, espaços de troca para que vocês possam conversar sobre seus problemas comuns. Temos o nosso projeto Publicidade Social, que é um espaço de veiculação gratuita em todos os veículos do GRPcom, das suas mídias, né? E Atitude do Bem, que é uma parceria com a Rádio Mundo Livre, aqui em Curitiba e na cidade de Maringá. Também veiculação gratuita de algumas necessidades que vocês tenham. É só entrar em contato com a gente explica melhor. E também, instituições do Paraná podem receber campanhas realizadas pelos nossos veículos, então pela RPC, pela Tribuna, Gazeta, enfim. Então, não deixem de conhecer o nosso programa Impulso, tá? O site tá aí, né, Amanda? Só um detalhe muito importante, todos os nossos benefícios são gratuitos, assim como esse webinar, as aulas de educação à distância, nossas capacitações presenciais jamais terão uma cobrança, elas são todas gratuitas, ok? Então, não deixe de conferir programaImpulso.org.br. Agora, é isso, eu vou chamar o nosso convidado. Chamou. Tá aparecendo a Amanda? Não tá. Então, chamei nosso convidado, nosso querido Thiago Baizzi. É um grande prazer a gente começar esse
essa empreitada nova que a gente está fazendo, que é o Mundo Online, com o Thiago. Ele é um cara muito bacana, ele vai falar para vocês um minutinho aí. Eu vou me ausentar, vou ficar aqui do lado, olhando todos os comentários de vocês. Então, perguntem, comentem, falem o que vocês estão achando, que daí a gente vai passando para ele aqui, ele vai respondendo à medida que for surgindo, ok? Então, obrigada, gente. É com você, Thiago. Obrigado. Boa noite a todos, todas. Quem está aí do outro lado, né? Quero agradecer aí o Impulso, a nossa causa, pelo convite. Tentar aqui, nesse tempo que nós temos juntos aqui, falar um pouquinho sobre equipes, sobre pessoas, sobre encontros, sobre objetivos. Falar um pouquinho sobre... Acho que é um pouco sobre a vida, né? Quando a gente fala de pessoas se encontrando por alguma causa e formando grupos, nós estamos falando um pouco do que é a nossa vida, né? Deixa eu me apresentar, pensando quem está aí do outro lado, né? Deve ter amigos ou pessoas desconhecidas, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago Baizzi, sou paulistano de origem, já mais curitibano de coração, já moro em Curitiba há 11 anos, sou pai da Manuela, da Melissa, do Gustavo, marido da Elisa. E quando eu vim para Curitiba, nada, vou falar uma coisa aqui que eu fiz, foi nada altruísta, mas foi para me inserir na cidade. Eu comecei a ser voluntário, né? E nesse trabalho voluntário que eu fiz na Associação Serpiá, em 4 meses eu fui contratado para trabalhar. E foi uma experiência muito bacana, 2 anos de trabalho, onde eu pude trabalhar a comunicação, a gestão, o relacionamento com os voluntários, o relacionamento com as equipes. Foi uma experiência muito bacana, até que eu tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Ação Voluntária de Curitiba, onde eu trabalhei 7 anos, uma verdadeira escola da vida ali, incentivando o trabalho voluntário. Fui picado aí pela mosquinha do voluntariado, picado pela mosquinha social, né? Foram 7 anos muito bacana, onde pude trabalhar tanto com gestão de projetos, quanto com consultoria dentro de empresas, né? Foi algo, acho que, uma caminhada muito interessante de aprendizado. Ao longo desses 7 anos do Centro de Ação Voluntária, eu fiz um programa de desenvolvimento chamado Germinar. E aí, sabe aquelas grandes fichas que caem na vida? Esse Germinar, ela acabou gerando em mim, que foi perceber que eu estava numa ânsia de mudar o mundo, mas eu não estava me mudando, né? Então foi uma grande ficha que me caiu ao longo do Germinar. E a partir do Germinar eu comecei a mudar o meu jeito de lidar com os treinamentos que eu dava, com as consultorias que eu dava, com os projetos que eu tocava, né? Foi uma mudança mesmo, uma grande transformação na minha vida. E aí, acabei, depois de 7 anos, querendo trabalhar também com outros temas, né? Por isso que acabei saindo do Centro de Ação Voluntária e entrei de sócio na Extrato Desenvolvimento Organizacional, pois quem quiser acessar extratodo.com.br, onde eu trabalho diretamente focado em gerar engajamento, né? Ajudar as equipes a trabalhar de uma forma integrada, verdadeira, genuína, a partir de um propósito que a organização também tem ou quer olhar para reconhecer para que ela nasceu. Então, essa é a minha trajetória. Hoje além da Extrato, eu sou membro da Associação Grão Saber, faço parte do grupo gestor, de um coletivo aí que nós criamos uma escola de pedagogia Valdo, fica aqui em Curitiba. Então, me orgulho muito de fazer parte desse movimento. Sou multiplicador do próprio programa Germinar aqui em Curitiba, faço parte da cooperativa Conviver, da onde o Germinar faz parte, né? Que tem como um olhar para, de novo, está tudo ligado ao meu DNA, que é como que a gente faz junto, como que a gente constrói junto, como que a gente inova junto, como que o trabalho coletivo possa ser vivo e constante, né? Então, queria só trazer então o panorama de quem está falando. Estou aqui hoje para falar um pouquinho então, de grupos, né, do desenvolvimento dos grupos. Eu acho que ao longo desses
10 anos, acho que já conto desde a época da CPA, então já são 11 anos, trabalhando diretamente na área social e depois também em empresas. Foi um período muito rico, então vou tentar trazer um pouco aqui de conteúdo, mas também um pouco de exemplos, de experiência nesse processo de desenvolvimento de grupos. A gente colocou ali o nome de equipes, né? Como que eu transformo um grupo numa equipe? Para começar, não sei se nós temos aí o PT. Se você tiver pergunta aí, comentário, é legal você checar, né? Eu estou acostumado com o olho no olho, né? Estamos aqui experimentando. Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para ir direcionando também a minha fala para aquilo que vocês querem escutar, fique à vontade para escrever aí que a gente vai conversando assim, tá? Para começar, como que eu passo? Pode passar mais um. Mais um. Voltar um pouquinho. Isso. Acho que na vida, e falando para qualquer gestor ou qualquer membro de uma equipe, eu diria que se você não trabalha a partir de uma pergunta, você está trabalhando, você está como se fosse morto, né? Se existem muitas verdades dentro de você e você não se permite colocar uma pergunta para tentar identificar aquilo que você está vivendo agora, é como que você não dá possibilidade para construir com os outros, né? Então, eu queria colocar aqui a primeira pergunta. Qual é o ambiente propício para as pessoas trabalharem com brilho nos olhos? Eu quero que você pense aí, né? Onde você estiver, né? O que faz você trabalhar com vontade, com gana, com determinação, que você não sofre a síndrome do Fantástico, da música do Fantástico, no domingo à noite, né? Que toca e você fica desesperado porque segunda-feira tem que trabalhar. Que você se sente motivado a estar, né? O que te dá brilho nos olhos? Se você conseguir nomear, é isso mais ou menos que nós vamos trabalhar aqui sobre como que eu construo equipes. A gente constrói equipes quando a gente consegue construir motivação em estar nos lugares, se sente conectado com as pessoas, com o que faz e com o propósito dessa organização, né? Então, se você tem isso, você tem brilho nos olhos. A gente é desde pequeno ensinado a conquistar as coisas, né? E aí a gente deixa de lado o conquistar com o outro. Então a gente vai atrás dos nossos objetivos e perde o contato com os brilhos nos olhos dos outros também. Então, antes de falar de equipe, nós estamos falando de um monte de gente com brilho nos olhos para conquistar algo juntos. E aí o que a gente acaba tendo hoje no mundo, não de forma... não estou generalizando, mas é uma competição para que quem chega primeiro no lugar, né? E construir equipes é como que a gente constrói junto, é como que a gente faz junto. Tem uma imagem de andar de bicicleta em Curitiba à noite, né? Já faz um tempo que eu não faço mais isso, mas acho que lá representa bem o que é uma equipe, só para nessa contextualização que eu estou fazendo. Se você vai andar de bicicleta à noite com esses grupos organizados, ele é um grupo. Então, se um grupo vai muito na frente, ele espera os demais. Então, eu, Thiago, estou gordinho, não vou acompanhar lá o rapaz que anda direto de bicicleta. Então, eles esperam para que eu chegue junto e possa continuar o trajeto junto. Não vão me deixar lá para trás sozinho. Então, quando a gente está falando de grupos e equipes, nós estamos falando, então, de construir um ambiente onde todo mundo é considerado, onde todo mundo é levado em conta. Não que precisa ter consenso, não que todo mundo precisa seguir, precisa estar junto, não. Também vou falar isso no final. Mas a disposição das pessoas, e principalmente das lideranças, em querer fazer junto. Ter a mosquinha aqui
falando, olha, para tomar essa decisão, com quem que eu tenho que tomar? Não é sozinho. Então, acho que querer formar uma equipe predispõe de quem está liderando, quem está envolvido, tenha sempre essa intenção dentro de você. Que é a intenção de, e agora? Tenho essa pergunta, como que eu faço para responder? Chamar as pessoas para responder junto. Então, tentei só dar uma contextualizada, vou tentar trazer aqui uma imagem, que é uma imagem arquetípica. Arquetípica é como se fosse um conhecimento coletivo que todos nós temos, porém aqui ele vai ser apresentado de uma forma organizada, e esse arquétipo ele ajuda a gente a reconhecer algumas coisas que a gente fica... Ele traz um pouco para a consciência coisas que a gente já sabe, né? A gente tem uma pergunta interessante agora. Oba. Quem que foi mesmo, Silvia? Kátia? Então a gente tem uma pergunta interessante ali que veio da Kátia. Ela está dizendo que algumas pessoas não entendem o real sentido do voluntariado, né? Da palavra voluntário, né? Então, qual que é a essência de ser um voluntário? Né? Pergunta significativa essa, eu achei. Significativa. Vivi aí 7 anos falando de voluntariado, né? Então, acho que dá para tentar contextualizar aí o voluntariado. Acho que o voluntariado é uma atitude, né, que nós temos que vai além às vezes do racional, que nos leva a contribuir com algo sem receber nada em troca, né? Isso é uma fala constante. Não que você não vai receber nada em troca, você vai receber muito em troca, né? Mas é uma predisposição que você cria para solucionar os problemas que estão ao seu redor por meio de uma atitude. Então, o voluntariado ele pressupõe uma ação. Por isso que é o nome da ação voluntária, né? É uma ação que eu faço em prol de uma outra pessoa, de um coletivo, de um grupo, né? Então, não sei se te responde, mas é esse impulso em ajudar, em contribuir a partir das necessidades do lugar ou das pessoas que estão precisando dessa força, né? Então, brota do coração e surge uma atitude aí verdadeira, certo? Falando em coração, então, vou falar um pouco do arquétipo, né? Eu vou trazer hoje aqui 2 arquétipos. O primeiro arquétipo é um arquétipo que quem trouxe a base do que eu trabalho, tanto do Germinar quanto da minha consultoria, tem uma filosofia por trás chamada antroposofia, né, do filósofo que trouxe para o mundo chamado Rudolf Steiner. E ele traz alguns arquétipos do ser humano, e eu vou trazer aqui, uma compreensão humana, né? Então, quando a gente vai falar de grupos, nós estamos falando que tem um monte de gente diferente juntos, né? Ou pode ter, a partir de 3 já podemos dizer que é um grupo, né? Então, assim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que compõem um coletivo. E esse coletivo, e cada uma dessas pessoas é diferente da outra. Loucura, né? Por isso que é tão complexo, as pessoas falam que é tão complexo trabalhar com pessoas. Porque para trabalhar com pessoas a gente tem que aprender a lidar com o diferente. Porque se eu estou com um grupo com 10 pessoas, 9 são diferentes de mim. Olha que maravilha. Fico pensando também, imagina se fossem 10 iguais ao Thiago, que mundo chato que a gente ia viver, né? Porque a gente ia ficar uma coisa igual. Então a diversidade, ela pressupõe os grupos, né? Então eu queria trazer um arquétipo aqui que pode ajudar a gente a observar as diferenças dentro dos grupos. Lembra na escola, né? A gente dividia a gente em 3 corpos, né? Lembra? Cabeça, tronco e membros, né? Então aqui eu vou trazer o pensar, o sentir e o querer. Então dentro de um grupo nós temos pensamentos, sentimentos e vontades diferentes entre as pessoas. Como que a gente faz para dar conta de caminhar junto, onde cada um pensa, sente, quer diferente, né? Então, trazer aqui essa imagem. Então, quando a gente fala do pensar, nós estamos falando, de forma física, do sistema neurosensorial. Então, todo o nosso sistema, a gente se conecta aí com o mundo, né? Então, o cérebro, ele é o representante aí
principal desse sistema e compõe aqui a nossa cabeça, onde a gente tem a nossa racionalidade, nossos pensamentos e nosso saber acumulado. O que é esse saber acumulado? Tudo que a gente viveu, experimentou na vida, a gente vai guardando dentro da nossa cabeça. Então, imagine num grupo, todo mundo ali tem uma experiência de vida diferente. Então, quando você fala pensar alguma palavra no grupo, vamos pensar, cada um tem uma experiência em relacionada a esse nome, pensar, e que essa experiência é colocada, ela vai entender a partir da sua experiência. É o seu saber acumulado que está dizendo o que ela confere sobre aquele determinado tema. Então é o pensar. Ele está muito ligado ao passado, à nossa história. A gente vai elaborando, estou dizendo coisas aqui, elaborando a partir do que eu vi, li, escutei. Né? Então, é esse conhecimento a partir da minha história, desde lá de pequenininho em São Paulo. O sentir, nós estamos falando do sistema rítmico, e estamos falando do coração. No coração ele não fica só bombando o sangue, né? Fisicamente sim, mas porém tem as emoções. Quem não sente uma dor no peito, uma tristeza que se sente, que vem do coração? Nós estamos falando das emoções, dos sentimentos. Que está ligado ao momento presente. A gente só sente agora, você não sente o que sentiu antes, né? Ele está sentindo agora. Se eu estou falando para vocês aqui, estou nervoso, eu vou falar de um jeito. Se eu estou calmo, eu vou falar de outro. É a minha presença, meu estado agora diz muito sobre as minhas emoções e meus sentimentos. O cara fica bravo com o outro no trânsito, xinga ele, né? A gente vê bastante aí em Curitiba. O cara tá com o seu sentimento ali, tá à flor da pele. E por último, ali nos membros, que tem a ver com as mãos e as pernas, o sistema metabólico locomotor, né, que gera os movimentos na nossa vida. Então, os impulsos. Quero comer, eu vou lá e como. Eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Tá ligado a uma vontade, a uma força, minha em realizar algo. Por que eu estou trazendo essa imagem do pensar, sentir e querer? Você pode voltar? Não apareceu. O pensar, o sentir e o querer. Se a gente levar em consideração que dentro de um grupo tem pessoas que gostam de planejar mais, de pensar mais, de estruturar mais antes de começar a fazer, ela lida com as questões de uma determinada maneira. No mesmo grupo, talvez tenham pessoas que gostam de sentir mais, né? Vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos criar aqui uma roda, vamos conversar. Ela tem uma intenção maior do sentir, né? Ela sai mais desse pressuposto. E tem gente que é do querer. Vamos fazer, chegou a demanda, vamos colocar em prática, vamos botar para acontecer. E aí o que acontece? O cara do pensar fica bravo com o cara do querer, ou vamos começar logo para errar logo e acertar depois, e o cara do pensar fala, não, vamos planejar para diminuir os riscos dos erros. E o cara do sentir, calma, vamos avaliar, vamos trocar uma ideia, né? Vamos tentar. Se a gente reconhece que tem pessoas onde essas características são mais fortes, primeiro tem um movimento de se reconhecer, né? Eu sou mais do que. E aí, a partir daí, como eu me desenvolvo os outros e esteja mais integrado, né? Usando o sentir no momento que tem que usar, o pensar no momento que tem que usar, o querer no momento que tem que querer, e possa respeitar também um pouco das características dos outros. Estou falando desde o começo que equipes têm a ver com como que eu lido com os diferentes. É o pressuposto número 1. E a gente sabe quanto é difícil lidar com os diferentes, né? Não é tão simples, né? As opiniões distintas da gente tiram, às vezes, dentro de nós a raiva, ou não concordar. Né? Enquanto isso pode ser sadio se a gente conseguir lidar com as diferenças e como que o grupo pode crescer e evoluir muito mais. É disso que eu vou continuar falando a partir de agora. Quanto tempo já passou? Já foi meia hora. Então, falei de pensar, sentir e querer pessoas diferentes. Então, tem uma imagem aí que vocês estão vendo de alguns bonequinhos, né? O arquétipo que eu vou trazer agora tem a ver com o desenvolvimento dos grupos. De novo, não é uma ciência exata que eu vou apresentar, ele é um conhecimento coletivo. E nós estamos falando de grupos
pode ser a sua família, pode ser grupo de estudo da faculdade, dos amigos, do trabalho, né? Todos os grupos têm ele pode viver uma dinâmica que é essa que eu vou trazer aqui. É um olhar para essa dinâmica de desenvolvimento dos grupos para que eles possam se tornar equipes, né? E eu tentar focar aqui mais no ambiente das organizações. Esse grupo, esse desenvolver do grupo a partir do desenvolvimento das organizações, né? Como que um grupo inicia? Como que o grupo começa? Você pode ter uma empresa lá, você chegou, tem um projeto novo, se cria um grupo de trabalho. Chega na ONG, chegam os voluntários, formam um grupo de trabalho. Um departamento, um setor, nós estamos falando de grupos de trabalhos que vão sendo criados e pessoas que entram e pessoas que saem e vão vivendo juntos, né? Então, um jeito da gente observar os grupos são 3, que eu vou dizer, que tem a ver com pensar, sentir e querer. O primeiro, nós vamos observar os conteúdos que esse grupo lida. Como que esse grupo lida com as opiniões, né? Como que são dadas as opiniões, como são ditas os fatos, as evidências, as informações, as circunstâncias, as experiências. A gente chega num lugar e pode escutar quais são, do que eles estão falando e por que eles estão falando isso e de que nível de profundidade eles estão conversando sobre esse determinado assunto. Então é um nível de observação que a gente pode reconhecer para ajudar um grupo a se tornar uma equipe, tá? Então o primeiro nível aí é o nível do conteúdo. O segundo, que tem a ver com o sentir, estou falando de interação. E a interação é participação. Só um fala. Você consegue reconhecer, né, a interação. Não estou falando que isso é ruim ou bom, né? Mas você consegue entender. Não, aquele grupo todo mundo fala, hein? Ou não, ali só um fala. E ninguém, todo mundo fica quietinho. O envolvimento, a vontade das pessoas em estar lá. Eu cheguei hoje aqui, as meninas estavam com vontade de estar aqui, né? Com muita vontade de organizar e para a gente fazer uma boa transmissão. Então você vê o tipo de envolvimento, estava todo mundo com liberdade para poder falar e criar. Tem o clima, é aquela reunião que você percebe, putz, o clima está pesado ali, né? Então, você consegue reconhecer, a partir até do seu próprio sentir, o clima dos lugares, da reunião. E aí você percebe se as pessoas estão falando alto, estão falando baixo, se elas estão se escutando, se elas estão se observando, ou não. Um fala por cima do outro, ninguém está escutando ninguém. O conteúdo está sendo tratado de forma bem disperso, né? Estamos falando das relações humanas, estamos falando desse sentimento que está vivendo nesse grupo. E outra forma da gente observar tem a ver com querer, que é o procedimento, que tem a ver com organização, processo, metodologia. Quando esse grupo se encontra, como que ele está organizado? Como que é o processo desse grupo? Tem começo, meio, fim ou não? Só tem começo, ou só tem fim, né? Ou só tem meio? Qual é a metodologia? Como que eles terminam uma reunião? Como que eles começam um encontro? É o procedimento que faz ele dar forma aos encontros que esse grupo se propõe a fazer. Então, eu só trouxe esse slide, que eu acho que ele é uma boa ferramenta para quem quer observar. Para quem quer observar os grupos que fazem parte. Então, ele pode ser, de novo, os departamentos, a família. Quando você quer observar um grupo de pessoas, você pode olhar para o conteúdo, para a forma que elas interagem e por como eles estão cuidando do procedimento, né? Então, esse é o primeiro olhar. E aí, eu vou trazer agora uma imagem, que são 3 imagens. A primeira é uma imagem do bando, a segunda do comitê, para a gente chegar na terceira, que é a imagem da equipe. Então, se eu estou falando que um grupo é desenvolver o grupo, de se transformar esse grupo numa equipe, ele é reconhecido que ele precisa passar por algumas etapas. Como a gente passa por etapas na vida, né?
Quem foi criança, teve a puberdade, adolescência, começar a vida adulta, né? Tem um caminho que tem que percorrer. Então eu vou falar desse caminho a partir dessa visão, desse arquétipo, desse caminho, que são fotografias, mas que ele é muito mais do que isso. Eu trago uma imagem arquetípica, porém, a vida que é vivida dentro dos grupos é de cada grupo. Cada grupo tem o seu DNA, como nós temos cada um o nosso DNA. Então, eu não quero trazer aqui uma imagem fechada que é assim e acabou. Não é isso. É um modelo para a gente observar e reconhecer mais ou menos onde eu estou, para que passo eu preciso dar para ajudar o grupo que eu estou envolvido a evoluir. Tá bom? Então, o primeiro passo que está mostrando ali é o bando. Eu fiz essa imagem do bando. O que você observa, né? Fui colocando flechinhas ali. São pessoas e flechinhas apontando para diversos lados. Para dentro, para fora, para o outro. O bando, ele representa um pouco dessa imagem. E o que quis passar com essa imagem? Quando a gente se reúne em grupo pela primeira vez, ou ficamos constantemente num mesmo modelo, que é o modelo onde eu estou num lugar a partir de mim, e não a partir de um objetivo. É geralmente quando a gente está num bando, né? As pessoas que estão lá, elas não reconhecem o objetivo. Não existe, até tem objetivos individuais, mas ele não é compartilhado e claro para todo mundo. Cada um entende o objetivo da sua maneira e começa a atuar a partir daí. É como se a gente tivesse uma rede aqui, segurando uma rede, eu querendo levar para um lado, né, a Amanda para o outro, a Matissa para o outro, a gente achando que está tudo para o mesmo objetivo, porém não estamos. Cada um leva o seu objetivo para o seu lado, né? Como que se dá mais ou menos a interação, até para a gente poder reconhecer os grupos que a gente faz parte, como que se dá a interação, como que se dá o conteúdo vivido num grupo que está nessa fase do bando, né? O conteúdo, geralmente, a ideia, as conversas, são mais gerais. Não existe uma clareza e nenhuma profundidade nos assuntos que são tratados, né? É como que cada assunto começa e termina e começa outro, né? É um caminhar aí de não profundidade que leva os assuntos a se tornarem não tão visíveis ou não gera tanto conhecimento para quem está conversando, né? Eu falo um assunto, de repente eu escuto o que você falou, já me lembrei de outro assunto e já coloco o próximo assunto em pauta. Então, os assuntos vão surgindo e a gente vai conversando, as opiniões vão sendo dadas, mas não existe uma profundidade nesse lugar. O próximo nível... Estamos falando da interação. Então, no conteúdo, a gente não tem profundidade. E a interação é cada um por si. Eu preciso ganhar de você, às vezes eu não te escuto. Não estou falando que isso é ruim, tá? É o ambiente que a gente acaba reconhecendo do grupo, né? Porque, como eu não tenho um objetivo maior do que nós, o meu objetivo ele se torna mais importante do que tudo, né? Então, na relação, eu quero conquistar, eu quero dizer, eu quero mostrar que eu estou melhor. Então, as conversas se dão nesse nível, né? Cada um fala de si. E quando fala do objetivo, fala a partir de si e não a partir desse coletivo, né? Então, a interação se dá nesse... Às vezes não ganha-perde aí constante. E os procedimentos não têm importância, né? Procedimentos sem importância. Um indicador disso, você pode perceber reuniões que não têm fim. Quem aqui não participou? Pensa aí se você não participou de uma reunião que não tem fim. É uma reunião sem procedimento. Ela não tem...
a pauta da reunião que está lá no conteúdo, ela é perdida ao longo do tempo, facilmente. Ela vai embora. Vai e volta, porque não tem um procedimento de como que nós vamos começar, quem que vai anotar, quem que vai mediar, quem que vai cuidar para que agora entenda que fase nós estamos dessa reunião, se é para dar ideia ou é só para entender o que a gente está conversando. Não tem um procedimento para definir as coisas no final e sair com um plano de ação. Né? Então, é aquela reunião onde eu entro, saio da sala, assino cheque, atendo telefone enquanto tu está falando, pode ir falando. E aí eu vou atendendo o telefone. É um bando, né? Porque cada um está a partir de si. Queria trazer só essa primeira imagem. Eu tenho um exemplo prático que eu vivi aí no projeto da Grão Saber, quando a gente começou, éramos 5 famílias, e fazíamos reuniões uma vez na casa, cada 15 dias na casa de uma dessas famílias. Né? Imagine uma reunião onde o grupo queria criar uma escola, onde tem as crianças gritando, comida, a gente falando sobre outros assuntos. Era um verdadeiro bando, né? A gente ficava, reuniões, passava o dia, mas era gostoso, a gente queria ali ser um bando. Estava ali para, a gente se propôs a se conhecer antes de qualquer coisa muito importante. Então a gente estava lá para conversar, para interagir, para falar de si, para conhecer o outro. Era um processo muito vivido, né? Sem procedimento, sem tanta profundidade. Cada um trazia muito aquilo, o que mais te preocupava, e não tinha um senso do que queria fazer, mas não de um projeto, não era único, não era coletivo. Né? Então a gente pode viver bandos no barzinho, pode viver bando com os amigos, no ambiente de trabalho. Já fui em muitas organizações onde o primeiro diagnóstico que fui fazer já deu para perceber que existia um bando, as pessoas trabalhando no mesmo departamento, mas não conversavam sobre o propósito da organização, não existia uma escuta verdadeira. Está todo mundo ali falando sobre as suas coisas e sobre o seu trabalho, e não, sem um senso comum de objetivo. Essa é a primeira imagem que eu queria passar, e aí nós temos mais 2 fases. Mas tem uma pergunta? Tem uma pergunta interessante também, aqui falando, Thiago, que a diversidade das opiniões com certeza é muito positiva. Mas como que a gente pode direcionar o grupo de forma a obter um consenso positivo? Ótima pergunta, hein? Ótima pergunta. Quem que fez? A Kátia. Kátia Cristine Bonato. Kátia, eu posso deixar para quando eu chegar na equipe, vamos guardar, colocar ela aqui no estacionamento, que eu vou falar um pouco sobre consenso também, tá? Acho que vale até anotar. Consenso e consentimento. Acho que são 2 coisas bem importantes de serem ditas. Né? Então, eu vou avançar. Se eu não responder, a Matisa vai puxar minha orelha aqui, tá? Então, o grupo tá... Como que a gente vai conseguir virar um consenso isso? Tá todo mundo num bando, né? E agora chega sempre uma voz e fala: meu, isso aqui tá uma zona. Nós precisamos organizar isso aqui. Tá uma bagunça. Sempre tem uma voz no grupo que traz essa fala. E aí é o convite para a próxima etapa, que é a etapa do comitê. Coloquei essa imagem aí, que representa, tentei fazer um quadrado, ficou mais um retângulo, parece, né? Mas uma imagem que é como se a gente está organizado de uma determinada forma, bagunçada, e aí o que a gente quer? Enquadrar um processo para que o grupo possa se organizar melhor. Isso é muito importante, né? É dar forma ao grupo. Está bagunçado, vamos dar uma forma. E aí tem 2 jeitos de fazer. Eu faço uma forma autoritária, eu posso fazer por uma via autoritária, então eu chego e falo qual é a regra, ou mesmo posso construir a regra juntos, mas ela tem que ser seguida do jeito que eu acredito que essa regra tem que ser seguida. E muitos chefes fazem isso, né? Porque a gente não confia muito nos outros. Então o que a gente faz? A gente enquadra as pessoas, é muito bagunçado, então a gente precisa colocar um quadrado para que a gente possa ter melhores resultados. E isso pode ser bom, quanto pode ser ruim. A forma de fazer, o como, né? Mas ele é muito importante para o processo de desenvolvimento do grupo.
né? Então, daquela bagunça se tornar algo organizado. Então, eu vou dar continuar o exemplo que eu estava dando ali do grupo. Nas casas, a gente resolveu, então, os encontros iriam agora ser num lugar que não seria casa e que nós levaríamos uma cuidadora para ficar com as crianças. Não o tempo inteiro, mas nos tempos que a gente tinha reunião. E a gente também resolveu definir pauta antes da reunião. Então, vamos agora organizar? Então, a gente começou a organizar a pauta, a gente começou a ter a cuidadora. Então, tinha um momento específico do lanche, a gente organizou aquela bagunça, né, para poder conseguir ter mais produtividade juntos, né? Então, o comitê é um pouco disso. É quando eu transformo aquilo do indivíduo, eu transformo num processo onde ele pode gerar melhores resultados, né? Então, o que acontece quando eu gero um enquadramento, né? Quando eu coloco um quadrado ali? O conteúdo, ele fica bem claro, né? Tá ali, tá definido. A pauta tá ali, mas nada foge àquele assunto. Se a gente... Uma boa reunião de comitê, né? Já participei de reuniões de condomínio, onde você tem aquela pauta, e se alguém traz uma necessidade nova que aconteceu ontem, mas não deu tempo de ela colocar na pauta, aquele assunto não entra. Opa, deixa isso para depois, para a próxima reunião. Então, o conteúdo, ele é definido, ele é conversado, mas a gente segue a risca a ele, né? O que geralmente acontece quando a gente enquadra, coloca um comitê? A interação, que era uma bagunça, falar alto e baixo, agora se torna um pouco mais formal e a gente começa a se escutar. É meio que a gente é obrigado a escutar o outro, né? Às vezes só por educação. Ele não está escutando nada que o outro está dizendo, mas está fazendo uma carinha ali de paisagem que está entendendo o que o outro está dizendo, né? Você cria uma formalidade para poder dizer que as pessoas estão se escutando. Mas olha, é tão necessário isso, né? Sair do bando, se você quiser chegar numa equipe, de colocar essas regras, colocar esses procedimentos, para que as pessoas, às vezes, por elas mesmas, elas não vão conseguir parar e escutar. Então, eu preciso de um sistema que me ajude. E aí pode ser um papel de um mediador, que fala, opa, agora é a vez dele, levanta a mão, tem um bastão da fala. Você vai criar algum instrumento, de novo, pode ser de uma forma muito legal e harmônica, como pode ser de uma forma autoritária. E aí é cada um que faz o processo. E isso gera um impacto também, né? Se eu faço de um jeito, eu faço do outro. E que é a grande questão do comitê, que são os procedimentos. O grupo cria as regras, ele cria as pautas, ele tem uma ata no final da reunião, tem uma memória, aquilo é guardado, é detalhado, é informado. Então, nesse grupo que eu estava falando da Grão Saber, a partir daí, todas as reuniões com uma ata um pouco mais elaborada, porque não era mais aquele samba do crioulo doido, né? Todo mundo falando. Então, assim, agora tinha uma pauta, tinha uma ata, isso dava um pouco mais de seriedade para o nosso trabalho. Podemos dizer que aí é a fase do comitê. O sistema, para interpretar mais um, o grupo ele é orientado pelo sistema, né? O sistema ele é incluído para facilitar as relações para que a gente chegue no melhor resultado. Esse é um processo, né? Mas também, sempre tem alguém no grupo. Se a gente passa do comitê de um jeito menos autoritário, é muito mais fácil da gente se tornar equipe. Mas se a gente passa de um jeito muito... aberto, ele também pode facilitar para que as pessoas possam... Aberto não, mais consciente a se tornar uma equipe. Quando eu estou falando uma equipe, que imagem que eu estou trabalhando? Essa é a imagem que também estou passando aí. Veja o que você consegue entender. O que eu passei aqui? Um fluxo, certo? Contínuo, onde algo entra e sai, né? Mas ele passa pelos membros, né? Ele é vivo, mais orgânico, respeitando os momentos que o grupo está vivendo, né? Então, uma equipe, quando ela se torna... A gente pode observar uma equipe no conteúdo
quando se percebe que existe uma clareza do assunto que é tratado, e você consegue observar que ele entrou de um jeito na reunião, foi transformado e saiu de outro jeito. É como que as pessoas que compõem o grupo conseguem construir uma imagem que não é mais uma imagem de um, ela é uma imagem do grupo. Por isso que é a transformação. O que eu via agora era só um pedaço do projeto. Escutando os demais, eu estou vendo o todo do projeto. Então, por isso que ele evolui e se transforma. Ele tem espaço para novas ideias, arejar. O conteúdo ele é tratado de uma forma um pouco mais consciente e um pouco mais profunda, né? Gerando esses aprendizados que eu estava dizendo. Isso é possível porque, ao longo do processo do grupo, as pessoas conseguem começar a ouvir melhor, a fazer mais perguntas e não ter não só opiniões. Essa é a grande transformação de um bando, um comitê. Eu começo a trazer perguntas, eu começo a trazer vida. Quando eu começo a trazer perguntas, eu começo a trazer vida para o ambiente, né? E aí as pessoas começam a ter mais interesse, estarem motivadas nesse lugar. O procedimento, ele existe. Acho que ele é mais flexível. A gente usa o tempo de uma forma... A gente vai renegociando os acordos, né? As prioridades são ajustadas. Aconteceu algo novo. Essa pauta que estava antes vai para primeiro. Então, o procedimento, a gente consegue dar conta do que está acontecendo agora, e não do que eu projetava antes, ou do que era o meu ideal, né? Então, uma equipe... Quando a gente está falando de uma equipe, nós estamos falando de evolução das pessoas que compõem esse grupo. De reconhecer o que elas querem fazer nesse lugar, por que elas estão ali, e o porquê esse grupo existe. Quando a gente consegue chegar nessa consciência, pessoas que não deveriam estar lá, elas saem do grupo. Porque elas percebem que o seu objetivo não está adequado ao objetivo do grupo. Isso não há mal nenhum nisso. A pessoa pode procurar um grupo onde faça sentido para ela. Eu acabei de passar por um processo na própria Grão Saber, onde a escolha da coordenação da escola, a escolha dos professores, foram feitos pelos candidatos. Não teve uma pessoa que passou pelo processo de seleção e falou, você que vai ser o coordenador, é você que vai ser o professor. É o próprio grupo de professores chega num consenso, ou num consentimento, que eu falo daqui a pouco, escolhendo quem da equipe vai assumir aquele cargo. Porque se reconhece qual é a necessidade do cargo, quais são as qualidades para estar lá e quais são as qualidades das pessoas que estão compondo aquele grupo. Estou falando de consciência de onde eu estou. A gente consegue se transformar numa equipe, porque eu escuto o outro, eu entendo o outro, eu entendo o lugar que eu estou, e a partir daí a gente toma uma decisão juntos. Eu posso não concordar, mas eu aceito que essa decisão seja tomada. Que é um pouco da diferença de consenso e consentimento. Quando a gente entra num grupo achando que a gente tem que ter consenso, talvez essa é um dos grandes problemas que a gente encontra até em conflitos ou desmotivação das pessoas, que quando a gente entra num grupo achando que todo mundo tem que concordar, é um pouco do que eu falei no começo do pensar, sentir e querer. É praticamente impossível que todos concordem com tudo. Mas se a gente consegue gerar um entendimento e a pessoa pode deixar que a outra ideia, que não era sua, prevaleça, porque ela entende que talvez o grupo precisa passar por isso, então ela consente e não vai ficar brigando para que a ideia dela vença, né? Porque ela tem um caminho junto com os outros para entender o que está sendo dito, para entender as razões, para entender os pontos de vista, e aí ela pode tirar a conclusão dela, não concordar, mas aceitar aquilo para o bem do grupo.
Então, é um caminho. Chegar numa equipe é um caminho que precisa se percorrer. É um tempo que você precisa dispor no dia a dia da organização para que a evolução das pessoas, para que a sua evolução aconteça. É como se o desenvolvimento das pessoas, elas são parte do trabalho. Desenvolver pessoas é trabalho, não é perda de tempo. Ninguém está perdendo tempo num processo de desenvolvimento dos colaboradores. Estamos ganhando tempo, milhões de tempo. Estamos ganhando criatividade, estamos ganhando coragem, estamos ganhando confiança entre as pessoas. Então, é um processo que eu preciso investir meu tempo. Eu preciso investir eu preciso investir nas pessoas, no humano que existe em cada um. Isso é trabalho. Trabalho não é só fazer o relatório, atender o cliente. Trabalho também é desenvolver as pessoas. Tem um próximo slide com algumas ideias do que pode ser, do que pode ser feito ao longo dessa trajetória para a gente conseguir chegar numa equipe, né? Eu espero ter te respondido, caso qualquer coisa pode depois escrever sobre o consenso e o consentimento, né? Então, que práticas que eu posso fazer no dia a dia, como gestor, como membro de uma equipe, para ajudar essa equipe a se tornar mais consciente do seu propósito, né? E do seu dia a dia e da sua evolução. Então, dica assim, direta, né? Incluir o feedback na rotina diária. Acho que isso é uma coisa tão fácil de fazer, fácil de criar o espaço, né? É difícil de dar o feedback, né? Não é tão fácil a gente chegar para o outro e falar, olha, amigo, sabe? Aquele dia eu fiquei chateado com você. Então, não estou falando que é fácil dar feedback, mas criar um ambiente para isso durante as rotinas diárias. Então, essa é uma dica importante. Quando a gente começa a dar feedback, toda vez que eu falo com você, imagine se você consegue dar esse feedback, eu percebo que você não me escuta. Imagine que legal. E aí você está dando um presente para o outro, que às vezes ela não reconhece ainda nela, que ela não está dando atenção para as pessoas. Então, acho que a gente eleva o nível do grupo quando a gente pode falar para o outro num ambiente não de destruir o outro, mas num ambiente de evoluir com o outro, né? Então, por isso também tem um trabalho das pessoas antes de dar feedback. Construir coletivamente os objetivos. Então, se quer chegar lá, eu quero aumentar a captação de recursos, quero melhorar meu site da instituição. Se eu tenho a pergunta e tenho a resposta, eu não estou querendo fazer coletivamente. Então, construir coletivamente é criar um ambiente, de novo, de facilitação, onde as pessoas possam dizer, para eu entender qual que é realmente o objetivo que a gente está vivendo agora, né? É escutar clientes, escutar todo mundo que faz parte da equipe, para poder fazer junto. Então, eu acho que também, como que eu crio um ambiente de reuniões para construir coletivamente? Fazer acordos. Eu acho que todo mundo tem que entrar às 8. Aí um quer entrar às 8h30. Aí eu fico bravo porque ele está entrando às 8h30, mas ele acha que tem que entrar às 8h30. Mas a gente nunca conversou sobre os horários. Então, construir acordos é dar as mãos uns para os outros e falar, é isso, né? Estamos acordados. E aí você vai trabalhando e o feedback vai ficando cada vez mais fácil a partir do momento que o acordo foi feito, que é em cima de fatos e não em cima de opiniões, né? Então, cada vez mais que eu vou trazendo para a consciência o que está acontecendo, eu vou ajudando o grupo a se tornar uma equipe. Celebrar e avaliar as etapas cumpridas. Celebrar. Caramba, a gente vai perdendo, né? A rotina do dia a dia vai fazendo a gente perder a capacidade de comemorar, dar um abraço no outro e falar, caramba, a gente conseguiu, ou putz, pode ser melhor na próxima, mas humanizar, celebrar conquistas. E dentro do celebrar, para mim, também tem o reconhecer. As pessoas trabalham tanto. Quem não gosta de um elogio, de um comentário, só de você mostrar que você está observando o trabalho da outra pessoa. Nossa, você melhorou naquilo, hein? É um feedback, né, positivo. Não é feedback não é só
a ponto de desenvolver, mas são para celebrar também, né? Então, dicas aí, essa é mais uma para a gente conseguir evoluir. Porque cada vez mais que eu consigo fazer que o grupo aprenda, interaja, né, se torne amigo e tenha autonomia para trabalhar, mais chances eu tenho de se tornar uma equipe. Amizade, confiança, aprendizado, desenvolvimento e autonomia e liberdade são peças primordiais para a gente se tornar uma equipe. Então, são dicas aqui que podem ajudar a caminhar para esse lugar. Então, organizar tempo, pauta e memória das reuniões, né? Quem não foi na reunião, poder saber o que está acontecendo, né? Comunicar o que está sendo vivo. Não ficar com reuniões intermináveis. Então, cuidar dos procedimentos que você vive no dia a dia da organização, né? Pedir para as pessoas, e aí, como que a gente pode organizar melhor esse próximo encontro? Né? Dividir tarefas. E aí, o que tem a ver com acordos também? O que aqui é meu, o que aqui é seu? O que é nosso? Entender um pouco um ou outro. Isso tem a ver com acordos também. Criar momentos de troca de experiências e conhecimento. Isso é trabalho, de novo. É trabalho. Poder dizer um pouquinho como foi o projeto, poder compartilhar como que faz tal tarefa, dar um curso de Excel, ou realmente fazer um curso de liderança, fazer um curso de comunicação, né? São conhecimentos que vão elevando o nível da equipe, fazendo ela se tornar uma verdadeira equipe. Criar momentos para falar dos sonhos e desafios organizacionais. O cara está lá trabalhando dia a dia, mas ele tem sonhos também. Então, criar ambientes para as pessoas construir a visão de futuro, poder colocar, se perceber se ela faz parte desse sonho ou não. Acho que também pensar em futuro, pensar em sonho, também é pensar no desenvolvimento de equipes. Facilitar o entrosamento, eu quis colocar aqui de uma outra forma, mas se tornar amigos, né? Criar ambientes, facilitar para que as pessoas se tornem confiantes umas nas outras. É a partir daí que o entrosamento é aquele que surgiu um problema, eu olho para o outro, ele já sabe o que tem que fazer, né? Isso não você não se conquista do dia para a noite. Você tem que ir criando isso. Você quer que a equipe tenha coragem, criatividade, você tem que ajudar as pessoas a se entrosarem. E possibilitar novas experiências. Então, cursos, viagens, visitas, novas práticas, compartilhamento. Ajudar as pessoas a fazerem outras coisas. Uma vez, trabalhando no CAV, eu tive a oportunidade de ajudar um consultor que estava em Curitiba para fazer um trabalho numa grande empresa, só para apoiar ele lá. Ele estava precisando de alguém para apoiar. Só de ter ido e visto ele trabalhar, na hora que eu voltei, uma consultoria que a gente tinha para dar, mudou o jeito que a gente ia dar, porque eu vi uma pessoa experiente, foi uma experiência viver com ela, e eu trouxe isso para dentro da organização, né? Então, ficar fechado, as pessoas dentro da sala, é mais do mesmo. Se torna uma equipe quando eu vou arejar as coisas, eu vou arejar as informações, a comunicação, né? A vida. Ufa! Era isso, falei bastante, né? Estava falando para as meninas que, falei, vou ter que falar tanto tempo, engata que vai embora, né? Não sei se fica claro, se fica dúvidas, perguntas, comentários, aí estou à disposição ao longo aí do tempo. Que legal, Thiago, muito obrigada. Exatamente esse comentário que ia fazer, você estava com medo de sobrar tempo, faltar conteúdo, mas com certeza faltou tempo para tanto conteúdo interessante que tem, né? Vamos encerrar então com uma última pergunta aqui do Finati, do Rafael. Então parabéns pelo excelente colóquio, né? Obrigada por tudo. E a perguntinha que ele fez já que você falou em acordos, que elementos são essenciais, devem estar presentes na hora de estabelecer um bom e efetivo acordo ou contrato em uma equipe? Bom. Então, Finati, eu acho que um acordo ele só é genuíno quando quem vai ter que cumprir, ele também pode opinar, né? O que acontece geralmente com as leis, com as regras? Alguém vai lá, vê um problema, cria uma lei, né? E não discute com ninguém, não discute com mais pessoas para ver se faz sentido para as pessoas, né? Então, acho que uma forma de fazer acordos
é colocando as pessoas que precisam acordar. Então, eu vivi agora numa equipe com gerentes, onde eles precisavam acordar algumas coisas, né? A gente olhou, se sentou numa mesa, cada um pôde dizer aquilo que queria, todo mundo se escutou, e a partir daí a gente foi falando, foi fazendo um brainstorm, então, que acordos que a gente precisava criar para o melhor funcionamento da equipe. A partir do brainstorm, todo mundo foi validando ou não aquele acordo. A gente foi discutindo. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Então, leva tempo, né? Pode levar tempo um acordo. Mas ele precisa envolver aquelas pessoas, ele precisa fazer sentido para quem vai cumprir. Porque senão a gente sai da reunião, se não fez sentido, sai da reunião, ou eu fico rapidamente de saco cheio, ou eu não vou cumprir aquilo que eu estava acordando ali. Então, para um acordo ser verdadeiro, ele precisa passar pelo meu sentir, senão ele vai morrer. Então, o processo é dizer tudo o que tem para dizer, brainstorm e discussão para ver se esses acordos são válidos ou não. Maravilha. Respondeu muito bem. Muito obrigada, Thiago. Então, legal. Vamos encerrar aqui, gente. Estou muito contente. Eu acho que a gente tivemos mais um elogio. A Kátia elogiou a tua resposta, disse que respondeu sim e muito bem. Então, assim, gente, muito obrigada por estarem com a gente nessa nossa primeira experiência. Thiago, mandou muito bem. Obrigado. Eu acho que foi muito bacana. Então, pessoal, você que está assistindo, não conhece o Impulso ainda, não se cadastrou, é só rolar um pouquinho para baixo aí na página da transmissão. Tem ali um espacinho, deixa teu e-mail, deixa teus dados ali pra gente, a gente entra em contato com você amanhã, tá? E quem já conhece Impulso, continue usufruindo das nossas ferramentas. Teremos mais um encontro de webinar o mês que vem. Amanda, dá um tchauzinho aqui pra gente. A Amanda estava aqui ajudando também o tempo todo. Tem a Silvia ali atrás também, que não quer aparecer, não tá afim, não, tá com vergonha. A Lorena também tá aqui com a gente, apoiando ali, interagindo o tempo todo nas redes sociais. Eu acho que foi bacana. Vocês gostaram, meninas? Gostou, Thiago? Adorei. Eu acho que foi muito legal, muito obrigada pela experiência. E é isso, então, vamos para casa agora? Thiago, você quer deixar o teu e-mail, caso alguém se interesse pelo seu trabalho? Muito bom. Então, o site da Strato é extratodo.com.br e meu e-mail é thiago.baise, B-A-I-S-E, @extratodo.com.br. Perfeito. E agora a gente vai comemorar. Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.